Ele desceu na mina prometendo um mundo mais justo. Saiu de lá carregando um cadáver nos braços. O nome dele é Etienne Lantier. Chega a pé em Montsou, na França do século XIX, sem dinheiro, sem comida, sem ninguém. A única coisa que existe naquela região é a mina, o Voreux, um poço que engole homens de manhã e devolve o que sobra deles à noite. Etienne consegue o emprego. Desce pela primeira vez num elevador que despenca na escuridão, e o ar fica mais quente e mais sujo a cada metro. No fundo, cavalos que nunca mais vão ver a luz do dia puxam vagonetes cegos pelos túneis. Trazidos ainda potros, envelhecem e morrem sem nunca saber que existe um céu. Lá embaixo, conhece a família Maheu. Gente que nasce perto do poço, trabalha no poço e morre dentro dele. Já vai na 4ª geração. Existe um detalhe que muda tudo. Entre os mineiros está Catherine, uma menina de 15 anos que empurra vagonetes de carvão deitada de bruços, na lama, no escuro, por horas. O salário mal cobre o pão. E o pão, na maioria das vezes, é fiado na mercearia da própria empresa, que cobra juros sobre a fome de quem não tem outra opção. Chaval, um dos mineiros mais antigos, trata Catherine como se ela fosse propriedade sua, não uma pessoa. Nem entre os que sofrem a mesma exploração, a crueldade deixa de se repetir. Os donos da mina moram longe dali, em casas grandes, e nunca descem para ver o que sustenta o próprio conforto. Mas isso não é o pior. O pior é que ninguém ali nunca esperou nada diferente. A miséria virou rotina, e a rotina virou destino. Etienne começa a ler panfletos, ideias de associação entre trabalhadores, a noção simples de que a força de muitos vale mais que a submissão de um só. A palavra se espalha entre os mineiros como uma semente jogada em terra seca. Ninguém sabe ainda se vai brotar. À noite, escondidos numa clareira na floresta, centenas de famílias se reúnem no escuro para votar se param de trabalhar. Não existe liderança oficial, só gente comum decidindo, junta, arriscar tudo. Agora presta atenção, eles decidem parar, não por ódio, mas por fome. Cruzam os braços, recusam descer e pela primeira vez sentem o peso de estar unidos. No começo, é quase esperança. Marcham juntos pelas ruas de Montsou, cantando, exigindo um salário que permita viver, não só sobreviver. Mas a empresa não cede. Os patrões esperam a fome fazer o trabalho que a força não consegue. E a fome, contra gente que já não tinha reserva nenhuma, trabalha rápido. As semanas passam. As crianças emagrecem mais do que já eram magras. Os velhos adoecem primeiro. A comida acaba nas casas, uma atrás da outra. A mãe de Catherine ferve casca de árvore só para ter algo quente para dar aos filhos menores. Não é metáfora. É o que sobrou depois que o crédito da mercearia também se esgotou. A multidão desesperada marcha até as minas vizinhas para impedir outros de trabalhar em seu lugar. A raiva, contida por gerações, finalmente explode nas ruas. O exército é chamado. Soldados se posicionam diante da multidão faminta. Armas apontadas para a gente que só queria comer. Um tiro sai. Depois, outro. Maheu, o homem que recebeu Etienne em sua própria casa, cai morto na frente da família inteira. A greve que devia libertar aquelas pessoas termina regando o chão da própria vila com o sangue delas. Mas isso ainda não é o fim. Souvarine, um mineiro estrangeiro, silencioso, carregando um niilismo sem esperança nenhuma em nada, sabota os pilares de madeira que sustentam a mina. Nenhuma vitória nasce disso, só mais mortos. O Voreux desaba, inunda, e engole quem ainda estava lá embaixo trabalhando, incluindo Etienne e Catherine. Presos por dias no escuro absoluto, sem comida, com as águas subindo devagar, os dois finalmente se permitem dizer o que nunca tiveram coragem de admitir um ao outro. Quando o resgate enfim rompe a rocha até eles, é tarde demais. Catherine morre nos braços de Etienne, a poucos metros da superfície que ela nunca chegou a ver de novo. Etienne sobrevive. Sai de Montsou derrotado, sozinho, sem a mulher que amava, sem os companheiros que perdeu, sem nenhuma vitória concreta para mostrar. A mina continua funcionando, os donos continuam ricos. Nada na superfície parece ter mudado. Mas embaixo da terra devastada, sob as cinzas da derrota, alguma coisa ficou plantada. Uma ideia que já passou de mão em mão e não pode mais ser desenterrada.
Zola chamou esse livro de Germinal, o mês do calendário revolucionário francês, em que a terra começa a germinar depois do inverno. Na última cena, Etienne caminha sozinho por um campo de trigo e imagina, debaixo daquela terra tranquila, um exército inteiro de homens crescendo devagar, prontos para uma colheita que ele mesmo não vai viver para ver. A derrota daquela greve não apagou a semente, só a empurrou mais fundo, esperando a primavera certa para finalmente romper a superfície. Essa é a única promessa que sobra para quem perde. A certeza fria de que a próxima geração vai terminar o que essa começou. Se isso te tocou, tem outro vídeo no canal sobre um homem que preferiu morrer de fome a aceitar qualquer ajuda e chamou isso de dignidade. Isso te tocou? Se inscreva agora no Anima et Umbra.